No coração de um mundo cativado pelo implacável fluxo da história, a frente ucraniana na guerra em curso tornou-se um teatro de desenvolvimentos notáveis. Ao nos aprofundarmos nos eventos de 7 de fevereiro de 2025, somos atraídos para uma narrativa que desafia expectativas e desafia percepções. Imagine, se puder, uma paisagem onde 3 avanços significativos se desdobram, cada um carregando sua própria história de estratégia, perseverança e a marcha inexorável do tempo. Um desses avanços ocorre na área de Kharkov, uma região que tem capturado a imaginação de muitos, deixando um rastro de intriga e especulação. Mas antes de embarcar nesta jornada, permita-me estender um lembrete sincero. Apoiar este canal ao se inscrever e interagir com nosso conteúdo é a melhor maneira de garantir que continuemos trazendo essas atualizações. Agora, vamos viajar para a área de DNE, onde o exército russo está dando passos calculados para capturar posições-chave. Sua intenção é avançar na frente de Andrika, empregando uma estratégia semelhante a um jogo de xadrez, onde cada movimento é deliberado e medido. Os russos fizeram avanços notáveis de Lantar ao norte, alcançando o flanco sul de Istdak. É o segundo dia consecutivo de progresso nessa direção, um testemunho de sua determinação inabalável. A pressão exercida a partir do sul pode potencialmente forçar uma retirada ucraniana de DNE, permitindo que as forças russas avancem ainda mais na frente de Andrika. Com cada passo, eles se aproximam de objetivos estratégicos, preparando o cenário para futuras manobras. Na área de Torsk, testemunhamos outro capítulo desta saga em desdobramento. Forças russas supostamente capturaram aproximadamente 6 km² entre Tori e Nova York. Embora Tori não esteja inteiramente sob controle russo, com apenas um pequeno segmento restante, os russos garantiram a maior parte da área. Esse desenvolvimento destaca sua intenção estratégica de proteger flancos e empurrar à frente em direção a Kontiant. Ao anteciparmos novos avanços nessa direção, voltamos nossa atenção para o aspecto mais convincente da narrativa de hoje, a área de Kharkov. A área de Kharkov tem sido um ponto focal de intensa discussão, particularmente à frente de Vorna. O rio Osil, uma característica geográfica significativa, serviu como um limite natural entre as posições russas e ucranianas. A perspectiva de cruzar este rio foi uma vez considerada implausível, mas à medida que 2024 chegava ao fim, as forças russas o cruzaram em 2 direções. Primeiro em direção a Nuevo Milin e depois em direção a Dorna. Eles ocuparam grande parte de Nuevo Milin, apenas para serem empurrados de volta pelas forças ucranianas. No entanto, em Vorna, os russos ganharam terreno de forma constante, capturando locais-chave como a cidade de Zapat e porções significativas de Kalinov, incluindo a própria cidade de Dorish. Relatórios recentes sugerem que recapturaram Novoossk, um desenvolvimento que gerou debate sobre seu momento, se é uma conquista recente ou uma que foi consolidada ao longo de semanas. A captura de Vorna e os avanços subsequentes permitiram que as forças russas expandissem seu controle, potencialmente usando Dorna como um centro logístico para operações futuras. A travessia inicial do rio Osil pode ter servido para desviar recursos ucranianos, mas desde então evoluiu para uma ameaça mais substancial à região de Kharkov. Esta reviravolta inesperada destaca a natureza dinâmica do conflito, onde diversões iniciais podem se transformar em ofensivas primárias. O debate em torno do status de Nuevo Milin é ainda mais enriquecido por uma onda de imagens geolocalizadas mostrando movimentos russos. Essas imagens fornecem uma visão inestimável, oferecendo uma imagem mais clara das linhas de frente em evolução. O avanço dos russos ao longo das estradas de Dorna, sua presença em Nuevo Milin e outros locais-chave destacam a pressão multidirecional que estão exercendo. As implicações estratégicas dessas manobras não podem ser subestimadas, pois potencialmente preparam o caminho para operações futuras que podem remodelar o conflito. Certamente aqui está a segunda parte do texto em português. À medida que a narrativa se desenrola, a área de Kharkov emerge como um ponto focal de significado estratégico. Os russos parecem determinados a avançar em 3 direções principais: Zapat, Vorisha e Nuevo Milin.
A captura dessas áreas não apenas amplia sua zona de controle, mas também apresenta um desafio formidável para as forças ucranianas. Os avanços crescentes neste setor destacam um problema crescente para a Ucrânia, reminiscente de batalhas passadas como as em Kharkiv. Inicialmente, a Ucrânia fez progressos, capturando várias posições, mas os contra-ataques russos provaram ser mais eficazes, garantindo mais locais e estabelecendo uma base mais forte do que a Ucrânia conseguiu em Kharkiv. Todos os sinais indicam que esses avanços podem continuar a se expandir, com a posição da Rússia na região de Kharkov, a oeste do rio Osil, potencialmente se tornando mais substancial. No entanto, a frente é multifacetada, com outras áreas testemunhando combates intensos. Em Kursk, a Ucrânia conseguiu estabilizar a frente em vários setores. Apesar dos confrontos prolongados, nenhum novo avanço russo foi relatado, sugerindo uma estagnação de sua ofensiva nesta região. Este desenvolvimento oferece um vislumbre de alívio para as forças ucranianas, que têm trabalhado incansavelmente para manter suas posições. Enquanto isso, em Shifar, a situação permanece fluida. Avanços russos foram relatados, mas a verdadeira extensão e significado desses movimentos ainda precisam ser totalmente compreendidos. A batalha por Shifar é crucial. Para os russos, capturá-la representaria uma vitória estratégica, enquanto para os ucranianos, manter a cidade é vital devido à sua posição elevada e fortificações que a tornam uma pedra angular na defesa de Doni. À medida que o conflito continua, uma compreensão mais profunda dessas dinâmicas é essencial. Com cada dia que passa, a natureza da guerra demonstra a importância da logística, do posicionamento estratégico e da capacidade de se adaptar a circunstâncias que mudam rapidamente. As imagens e relatórios que emergem das linhas de frente fornecem uma lente crucial pela qual podemos analisar esses desenvolvimentos. Eles destacam a capacidade dos russos de sustentar a pressão e fazer ganhos incrementais, enquanto também revelam a resiliência e tenacidade das forças ucranianas à medida que navegam pelas complexidades da guerra moderna. Refletindo sobre os eventos de janeiro, os russos ganharam quase 400 quilômetros quadrados, enquanto a Ucrânia conseguiu recuperar cerca de 30 quilômetros quadrados. Este ganho líquido de 370 quilômetros quadrados para os russos destaca o equilíbrio em mudança no conflito. Embora os avanços russos não estejam na mesma escala dos observados no final do ano anterior, eles permanecem significativos em comparação com o progresso limitado visto em janeiro de 2024. A profundidade e a extensão desses avanços são atípicas, marcando uma mudança em relação à estagnação que caracterizou os estágios iniciais do conflito. É importante notar que, embora algumas narrativas sugiram que a frente atingiu um impasse, a realidade é mais complexa. A natureza da guerra continua a envolver ataques limitados, mas persistentes em vários pontos, mantendo o caráter de atrito que definiu grande parte do conflito. No entanto, a frente não é mais tão estática quanto era, com avanços notáveis e reveses moldando a paisagem em constante evolução. Os desafios da Ucrânia, particularmente em termos de munição e equipamento, bem como desvantagens nas capacidades da Força Aérea, têm sido questões de longa data. Esses desafios foram exacerbados pela pressão sustentada das forças russas. Apesar dessas dificuldades, a Ucrânia não testemunhou um colapso total, em grande parte devido à sua capacidade de manter posições defensivas, estratégicas e se adaptar às demandas da guerra. O campo de batalha moderno, caracterizado por extensos desdobramentos de minas e o uso de tecnologia de vigilância e drones, complicou as ofensivas em grande escala para ambos os lados. A gestão cuidadosa de recursos limitados permanece um fator crucial na capacidade da Ucrânia de resistir aos avanços russos. Claro, aqui está a terceira parte do texto em português. O papel da tecnologia e das táticas de guerra moderna não pode ser subestimado. O uso de drones para vigilância e operações ofensivas, o desdobramento estratégico de minas e a integração de inteligência nas decisões de campo de batalha transformaram a natureza do combate. Esses elementos destacam a importância da inovação e adaptabilidade em um conflito que continuamente testa os limites da guerra convencional. Olhando para o futuro,
A possibilidade de conversas de paz em 2025 oferece uma centelha de esperança. A comunidade internacional, cansada do conflito prolongado, observa atentamente, ansiosa por uma resolução que possa restaurar a estabilidade na região. No entanto, o caminho para a paz é repleto de desafios, e ambos os lados devem navegar por uma complexa rede de considerações políticas, militares e diplomáticas. A perspectiva de negociações levanta questões sobre potenciais compromissos, o futuro das regiões contestadas e as implicações geopolíticas mais amplas de um acordo de paz. Ao refletirmos sobre os desenvolvimentos de 7 de fevereiro de 2025, fica claro que o conflito permanece uma crise multifacetada e em evolução. As manobras estratégicas, a resiliência daqueles na linha de frente e as implicações mais amplas para a estabilidade regional e global contribuem para uma narrativa tão envolvente quanto complexa. As histórias humanas por trás das manchetes, a coragem, o sacrifício e a resiliência de indivíduos pegos no fogo cruzado, adicionam profundidade e urgência aos eventos em andamento. Para concluir, convidamos você a considerar as questões mais amplas que este conflito levanta. Como a história julgará as ações dos envolvidos? Que lições podem ser tiradas das estratégias empregadas por ambos os lados? E, mais importante, como podemos, como comunidade global, trabalhar em direção a um futuro onde tais conflitos sejam resolvidos através do diálogo e da diplomacia em vez da guerra? Essas perguntas permanecem enquanto continuamos a monitorar a situação, fornecendo insights e atualizações que mantêm você informado e engajado. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Seu apoio, através de curtidas, inscrições e engajamento, alimenta nossa missão de trazer análises abrangentes e provocativas. À medida que navegamos juntos pelas complexidades deste conflito, permanecemos comprometidos em fornecer as informações necessárias para você se manter informado sobre o mundo ao seu redor. Até a próxima. Cuide-se e mantenha-se curioso.